Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, setor de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando para a gente falar. Hoje é domingão, hoje é dia de Bahia, viu? Hoje nós temos aqui o Bahia enfrentando a equipe do Fluminense, rodada 21, né? Maracanã, 16 horas, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre esse jogo, vamos ver aí as possíveis escalações de Fluminense e Bahia, né? Vamos ver como é que chegam esses dois times para esse confronto aí, tá? Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, né? Inscrevam-se no nosso canal, nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos, e aí a gente depende de você. Se você não é inscrito, dê essa moral para a gente, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar nesse objetivo. Claro, se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado, aquele nosso agradecimento. E um lembrete, ó, deixa o like, deixa o joinha, e se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com todos, beleza? Agora, sem mais delongas, partiu falar do Bahia. Vamos lá. Falar desse jogo, né? Fluminense e Bahia é um jogo que eu diria o seguinte: os dois times eles estão pensando em reabilitação e Copa do Brasil. Bahia e Fluminense, Fluminense e Bahia, sim, pensam em reabilitação. Fluminense lá na parte de baixo da tabela, pensando em se reabilitar, sair do Z4 maldito, né? E o Bahia pensando em subir. Bahia que tem uma sequência ruim aí, principalmente no final do primeiro turno. Então, busca voltar a subir e começar a enxergar a galera lá de cima do G4. Um brigando para sair do Z4, o outro brigando para entrar no G4. Então, antes da gente começar a falar dos times especificamente, vamos ver aqui um pouquinho, ó, o que fala o GE. Vamos ver aqui, Bahia e Fluminense. Vamos ver o que eles falam da partida. Fluminense e Bahia, nesse domingo, 4 da tarde, no Maracanã. O Fluminense, enfim, começou a disputar o campeonato. Um dos favoritos a uma grande campanha na Série A vinha decepcionando. Se afundou na zona de rebaixamento e permaneceu na lanterna por um bom tempo. A equipe segue no Z4, mas agora pelo menos entrou na disputa. Venceu seus últimos 3 jogos e ganhou força na luta contra a queda. A chegada de Mano Menezes foi bem importante para esse momento. O Flu vinha de 6 derrotas seguidas antes da troca no comando técnico e agora, com Mano, foram 6 rodadas, além das 3 vitórias, outros 2 empates e só uma derrota. As 3 vitórias contra Cuiabá e Bragantino e diante do Palmeiras no Maracanã, todas por 1-0. Pela Copa do Brasil, o time acabou sendo derrotado na última quinta-feira, com vários titulares sendo poupados. A equipe não encaixou um bom jogo e perdeu para o Juventude por 3-2. Como o próprio Mano já disse em entrevista, o Fluminense agora joga num sistema posicional, que é o oposto do que fazia com Fernando Diniz. Fora essa última partida, o time tem se defendido muito bem, tendo mais força para pressionar e com uma recomposição mais ajustada, protegendo melhor sua zaga, sem contar com a importância da chegada de Thiago Silva, que acrescentou qualidade ao setor. Do outro lado, o Bahia não vence há 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates pelo Brasileirão e um empate nesse último meio de semana contra o Botafogo no Rio, pela Copa do Brasil. Mesmo sem ter conseguido voltar a vencer, o que fica de positivo desse último jogo é que a equipe pelo menos voltou a jogar bem, algo que não vinha acontecendo nas semanas recentes. A equipe foi crescendo ao longo do jogo, mas também precisou se defender contra um adversário muito perigoso e forte. E Marcos Felipe também foi fundamental com defesas decisivas. Mas diferente do que vinha acontecendo, dessa vez o Bahia encaixou melhor seu futebol. Foi mais seguro na defesa e criou boas chances na frente. Um padrão de atuação mais parecido com o que a equipe vinha mostrando até umas 7 rodadas atrás, pelo menos. Sobretudo considerando a força do adversário que tinha pela frente. O Bahia tenta reencontrar seu bom jogo de altíssima mobilidade e troca de posições dos meias e atacantes, com bastante dinamismo e envolvendo a marcação dos adversários. O tricolor, que já dividiu a liderança por várias rodadas, acabou caindo na tabela e se distanciou 8 pontos do líder Flamengo. A Série A não perdoa deslizes. Aí o que falou o Cabral Neto, né? O momento aí do Fluminense e do Bahia. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do Fluminense.
Vamos falar um pouco do Fluminense. Para a gente falar do Fluminense, nós vamos colocar aqui uma imagem na tela, é essa aqui, ó. Vamos colocar os relacionados da equipe do Fluminense. Tá aí, o Fluminense já divulgou a relação dos relacionados, ou a lista dos relacionados, né? E a situação do Fluminense é o seguinte: o Fluminense ele tem basicamente dois grandes pontos, né? A virada de chave do Fluminense ela começa em dois grandes pontos, que são esses aqui, ó. Mano Menezes, né, que conseguiu ajeitar o time, dar uma melhor segurança do ponto de vista defensivo e, claro, o Thiago Silva, né, uma contratação de peso aí para dar moral, além agora das novas contratações que o Fluminense vem fazendo. O Fluminense que é o campeão 2023 da Libertadores, né, e estava aí amargando lá a situação deles da zona de rebaixamento. Mas como eu falei para vocês, né, o Fluminense também pensa igual ao Bahia. O Fluminense pensa em reabilitação e o Fluminense pensa em Copa do Brasil. Ele pensa em reabilitação porque ele está no Z4. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Vamos ver classificação do Campeonato Brasileiro. Está aqui na tela a classificação, ó. Fluminense ele é o vice-lanterna da competição, né? Então ele tem um jogo a menos, mas ele tem 19 pontos. Com esse triunfo, né? Se o Fluminense vencer do Bahia no dia de hoje, ele vai a 20 pontos e eventualmente ele poderá ali, ó, depender do resultado do Corinthians, sair da zona de rebaixamento e começar a respirar ares distintos. E aí, ó, o efeito do Mano Menezes aqui, ó, 3 triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro, um empate e, né, uma derrota lá atrás. Então, o Fluminense é um time aí que o Mano Menezes já vem dando uma ajeitada. O Mano Menezes ele gosta muito de um time forte, um time de pegada. E com isso aí o nosso tricolor pode ter um pouco de dificuldade. A gente sabe que o Bahia ele não é um time que consegue jogar muito bem quando você tem uma marcação forte. Bahia ainda não consegue se desvencilhar muito, né, desses jogadores com marcação forte. Por outro lado, né, o time do Fluminense ele é um time que o time do Fluminense é um time também um pouco velho, jogadores com uma certa idade, e aí pode ser que eles não consigam efetuar essa marcação alta durante muito tempo, né? Então, voltando aqui para a escalação. Como nós falamos, né? Time do Fluminense, ele pensa no Brasileirão, então o triunfo para eles é importante, mas, né? O time do Fluminense também tem um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Vai jogar em casa, joga hoje em casa no Maracanã, joga na quarta-feira em casa também, né? E para o jogo de hoje, a expectativa é de Maracanã lotado, todo mundo lá incentivando a equipe do Fluminense. Fluminense que poupou seus jogadores, né? Poupou o Thiago Silva, poupou o volante André, poupou jogadores para a partida de quarta, justamente visando esse confronto contra o Bahia. Mas, né, durante a semana, nos treinos, o Mano Menezes já deu a entender aí que ele vai colocar todos os jogadores que ele deve vir com força máxima. Acredito aí que ele provavelmente coloque força máxima, mas fazendo um gol 2, ele recua o time, né, e já começa a enxergar o jogo da quarta-feira. Tá? O Mano Menezes ele tem alguns jogadores que não podem atuar, alguns desfalques. O Felipe Melo não pode atuar, né? Ele está com problema na panturrilha. O Terans também, problema na panturrilha. O Lele, que teve rompimento do LCA, né? E o Isaac na coxa esquerda. Então, esses são jogadores aí que o Fluminense não irá contar, né? Não consegue contar. Além disso, aí para a sequência do campeonato, o Fluminense tem dessa listinha que está aí, ó, alguns jogadores que estão pendurados, né?
Ele tem o Arias, ele tem o Martinelli, o Thiago Santos, o Felipe Melo, que não vai jogar, mas o Thiago Santos está pendurado, o Samuel Xavier e o Ganso. Ou seja, esses jogadores aí, se o Mano Menezes não tomar muito cuidado, pode ser que ele perca os jogadores para a rodada 22, tá? Então, na tela aí, a relação dos jogadores que foram convocados, né, que vão integrar a lista de jogadores que podem enfrentar o Bahia. Novidade aqui, ó, o zagueiro, defensor Inácio, que era Bahia, estava jogando no Peru e foi recentemente contratado pela equipe do Fluminense, tá? Dito isso, né, uma possível escalação da equipe do Fluminense, levando-se em consideração que eles vão vir com força máxima, né, e com os melhores jogadores para o momento, é essa aí que está na tela para vocês, né? Time do Fluminense aí deve ter, vamos fechar um pouquinho aqui, o goleiro Fábio, aí ele tem o retorno do zagueiro Thiago Silva, então ele tem o Thiago Santos e o Thiago Silva, né? As laterais, Diogo Barbosa e o Samuel Xavier, o André retornando na volância, então 2 volantes aqui, o André e o Martinelli, meias, ele tem o Serno, o Ganso e o Arias, e no ataque o Cauã Elias, né? O Germancano ele vem se recuperando, então não acredito que seja ele aí o titular. Eventualmente pode ir, ele não está nem relacionado, não é isso? Vamos só comparar aqui, ó. O Cano não está relacionado aqui entre os atacantes. Então, esse aqui deve ser o provável time do Fluminense. E aí, se você não concorda, você chega nos comentários, primeiro deixa o like, chega nos comentários e vai lá e coloca qual seria a sua escalação. Com isso, né, o Fluminense vem no 4-2-3-1, né, e é esse o time aí que eles propõem para jogar contra o Bahia. Marcação do André e do Martinelli, um ataque rápido com o Arias na ponta direita, e esse aqui deve dar um pouco de trabalho para o Luciano Juba, né, e eventualmente vai ganhar alguns duelos, principalmente se ele jogar às costas do Luciano Juba, né? Na direita aqui o Serna, tentando ganhar do nosso lateral direito, e o Cauã Elias livre lá no ataque. Esperar para a gente ver esse time, né? Time de Mano Menezes normalmente não é um time que briga por fazer goleadas, né? A gente vê pelos últimos resultados, ele faz um gol e provavelmente ele fica numa marcação, fecha bem os espaços para tentar partir no contra-ataque e ampliar o resultado, mas basicamente 1-0 para Mano Menezes é goleada, beleza? Vamos lá falar do nosso tricolor. Time do Bahia, por outro lado, né, vem de uma sequência aí. Vamos já dar uma olhada na tabelinha, vamos dar uma olhada na posição do nosso Bahia. Está aqui na tela o nosso tricolor. O Bahia hoje ocupa a 7ª colocação, certo? O time é o 7º colocado na competição, tem 32 pontos, né? E o seguinte, ó, São Paulo venceu o jogo dele, então o Bahia vencendo o jogo de hoje, ele não vai mudar de posição, mas encosta aqui, né, um pouco nos times de cima. O Bahia hoje está a 8 pontos do Flamengo, o Bahia está a 11 pontos do líder, então já é uma pontuação nesse momento do campeonato que já torna difícil o Bahia chegar aí a brigar pela liderança, a brigar pelo campeonato. Pode continuar correndo, mas já torna difícil. Por outro lado, ó, apenas 4 pontos aqui do que seria o G4, ou seja, 4 pontos do que seria uma vaga para a Libertadores. Então, nesse momento aqui, é o que o Bahia precisa, vencer o Fluminense e continuar sentindo aqui, ó, a proximidade com essa área da Libertadores. Os últimos resultados do Bahia, né, que é uma coisa ruim, são 2 empates,
2 derrotas e um triunfo lá atrás, o quinto último jogo do Bahia. Isso quer dizer o quê? Bahia, como nós falamos, ele briga por uma reabilitação. Reabilitação seria o retorno à sequência, né, de triunfos. O Bahia perdeu as 2 em casa, empatou contra a equipe do Atlético Goianiense jogando fora e, na semana passada, empatou com o time do Internacional jogando em casa. Então, Bahia busca uma reabilitação aqui para poder enxergar mais o time, a zona de Libertadores e melhorar o seu ânimo no campeonato. E, claro, pensa também na quarta-feira. Quarta-feira o Bahia joga contra a equipe do Botafogo. Botafogo que, segundo a tabela, ele está lá em cima, é o líder do campeonato, 3 pontos de vantagem, venceu já jogando na rodada. Então, Bahia tem aí um confronto difícil para a reabilitação e um confronto difícil na Copa do Brasil. Vem de um empate e tenta jogar. Com isso, né, é importante aí a gente também ver como é que foi a semana do Bahia. Bahia sem nenhum lesionado, o único jogador lesionado do Bahia é o Ademir, que segue em tratamento. O Ademir não treinou ontem, fez uma parte de reabilitação, então dificilmente o Ademir vai ser uma peça de jogo, né? Uma peça para ser utilizada hoje. Então, o Bahia não deverá contar com o Ademir, né? O único desfalque, outro desfalque que o Bahia tem é o volante Rezende, e aí o Rezende ele não é um volante titular. Com isso, o Rogério Ceni, numa eventual substituição, ele utiliza o Iago Felipe para fazer ocupar ali o lugar que é do Caio Alexandre, eventualmente, quando o Rogério Ceni faz substituição. Com isso, né, as últimas partidas do Bahia, o Bahia tem tido uma situação que tem jogado mal, mas também, vocês lembram, o Bahia tinha muitos jogadores pendurados. Agora, o único jogador pendurado que o Bahia tem é o Everton Ribeiro. Então, jogo passado, o Bahia ficou sem jogadores, 2 jogadores que estavam cumprindo suspensão. O Bahia já teve Carlos Alexandre suspenso, Jean Lucas suspenso, Cauli suspenso. Agora o Bahia está com a sua lista praticamente zerada. Apenas o Everton Ribeiro aí, que é o jogador que está pendurado. Dito isso, qual seria a escalação do Bahia? Aquela de sempre, né? A escalação do Bahia seria difícil a gente comentar muito. A escalação do Bahia provavelmente é essa que está aqui na tela. Salvo recomendações de fisiologia, recomendações médicas, ou salvo uma estratégia do Rogério Ceni já pensando no jogo da quarta-feira. Se o Rogério Ceni não estiver jogando, não jogar hoje, pensando na quarta-feira também, ele vai começar a partida com essa escalação aqui, ó. Ele vai começar a partida com o Marcos Felipe, né? Aí ele coloca o Vitor Cuesta, Gabriel Xavier. Um ponto de interrogação seria aqui o Cuesta. O Canives já está recuperado. Se ele não perdeu muito do condicionamento físico, pode ser que o Canives venha aqui, mas como o Cuesta vem nessa sequência de jogos aí, acredito, né, que o Cuesta seja o jogador. O Luciano Juba ainda não perdeu a posição para o Iago Borducci. Acredito que o Iago Borducci ainda esteja se adaptando, então não vejo, principalmente nesse jogo de hoje, um momento aí para o Iago já entrar jogando aqui. Pode ser que ele venha do banco, como ele tem feito, né, inicialmente entrando do banco, né. Lateral direita, Santiago Arias. O Santiago Arias ele teve uma situação interessante, né? Ele voltou da Copa América e não voltou jogando bem. Só que na última quarta-feira o Arias fez um partidaço aqui. Não acredito que ele seja o titular do lado direito. Se não for o titular do lado direito, o Rogério Ceni pode optar por um time com uma marcação maior, e aí ele vem com o Gilberto aqui. Mas creio,
né, na entrada do Ares. O nosso meio-campo, aquele nosso quadrado mesmo, para poder tentar infernizar o meio-campo do Fluminense. Então, a gente tem o Jean Lucas, o Caio Alexandre na saída de bola, Everton Ribeiro e o Cauli centralizado, tá? E lá na frente, para tentar pegar os Thiagos da zaga, a gente vem com Tassiano e Everaldo. Escalaçãozinha básica do Bahia, né? E ainda com a opção de Carlos de Pena, Biel e o provavelmente Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues, que o Rogério Ceni tinha colocado ali como uma aposta arriscada, como ele mesmo falou, já vem aí de uma sequência um pouco melhor de treinamentos, pode ser que entre nessa partida também. E aí no segundo tempo, numa eventual necessidade. Mas acredito que 90%, 95% da escalação do Bahia é essa que está aqui na tela, sem muita diferença, beleza? Se você não concorda, mais uma vez, você chega lá nos comentários e senta o dedo na sua escalação. Para a gente finalizar, né? Claro, faltou só a escalação da arbitragem. A arbitragem é essa aqui, ó, Espírito Santo, Davi Oliveira Lacerda, assistido por Leone Rocha e Douglas do Espírito Santo, né? O VAR, o Caio Max Augusto, então, arbitragem do Espírito Santo e um assistente de Goiás para essa partida, beleza? Tá de quadrão, a gente fica por aqui torcendo para o nosso Bahia, né? Torcendo pelo triunfo aí para que essa rodada 21 seja uma boa rodada para o Bahia. Buscar aí pelo menos esse triunfo. Lembrando, no primeiro turno, o Bahia venceu a equipe do Fluminense, então é importante que a gente vença para pelo menos manter a sequência em relação ao primeiro turno. Valeu? A gente fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!